Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica e hoje eu vou falar sobre o livro do Jay Adams, Preaching with Purpose, pregação com propósito, ou pregando com propósito. Esse livro é um livro que, salvo engano, já foi publicado, salvo engano, pela editora Fiel. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho ele na versão em inglês, né? Tenho contato com esse livro há algum tempo, alguns anos. Não sei se esse livro tem algum plano editorial para voltar a publicar esse livro, eu não sei, eu não tenho essa ideia. Mas eu já tenho falado desse livro aqui no nosso canal várias vezes, né? Eu fiz 9 vídeos na ocasião da morte do professor Jay Adams, e neste canal você vai encontrar os 9 vídeos. Os 9 vídeos são divididos de acordo com os capítulos do livro, né? Então você vai lá nas playlists, digita A.J. Adams e você vai encontrar esses 9 vídeos. Neste vídeo agora eu quero fazer um resumo da tese do Jay Adams quando ele escreveu Preaching with Purpose, tá ok? Então eu quero falar, e a tese dele você vai encontrar praticamente no capítulo 3, tá? O propósito da pregação, ok? Bom, ele vai se basear no capítulo 4 de Efésios, tá? E em outros textos, mas acho que o capítulo 4 de Efésios, né, eu estou aqui com a versão NVI, diz que Deus, versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de, a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, né? Bom, a pregação tem esse propósito. Lógico que o fim da pregação é o fim da glória de Deus, do Deus que se manifestou progressivamente de modo redentivo. Agora, o propósito do ponto de vista daquilo que o pregador faz no púlpito, no culto coletivo, na adoração coletiva, no culto público, tem uma finalidade que vai além da nossa individualidade. E é exatamente isso que o Jay Adams vai confrontar, né? Ele vai confrontar exatamente esse individualismo a partir da perspectiva norte-americana, que não deixa de ser uma realidade brasileira e uma realidade mundial, né? E no capítulo 3, quando ele trata do propósito da pregação, ele vai trabalhar inicialmente exatamente sobre isso, né? A nossa pregação não pode trabalhar somente o aspecto individual dos ouvintes. Ela precisa trabalhar os aspectos corporativos, coletivos, a edificação do corpo de Cristo. É claro que nas aplicações de um sermão, você tem que contemplar os aspectos do crente como uma pessoa que age individualmente. Mas o propósito primário da reunião coletiva, né? É por isso que o culto é público, por isso que a adoração é coletiva, porque existem dimensões individuais e dimensões de edificação do corpo de Cristo, né? Então, o próprio texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, vai nos dizer que estes pastores e mestres, eles preparam os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então,
esse texto está inserido no capítulo da unidade do corpo de Cristo, né? Esse corpo de Cristo foi unido pela graça exclusiva do Senhor, né? A graça do Senhor, ela gerou a fé nos nossos corações. É o que diz o capítulo 2, no versículo 1, nós estávamos mortos e ele nos vivificou. No versículo 8 vai dizer que a salvação é por graça, mediante a fé, isto não vem de vós. Então, a eleição do Senhor pela graça poderosa e os méritos únicos, exclusivos de Cristo Jesus, nos levou, nos trouxe para um corpo reunido que aguarda um novo céu e uma nova terra, mas enquanto isso, esse corpo reunido, ele é edificado através da pregação pública do Evangelho, para que Deus seja glorificado no mundo, através de um povo que foi eleito e reunido e vive com um propósito único de glorificar a Deus. A minha fé não é individualista. A edificação que acontece na minha vida é dentro de um contexto de um povo eleito. Né? Então, quando o Jay Adams trata do propósito da pregação, ele vai destacar exatamente isso, né? O povo que se reúne por ordem de Deus, conforme diz Hebreus 10, 25, não é isso? No primeiro dia da semana, esse povo não se reúne simplesmente para que na nossa individualidade a gente consiga encontrar um coleguismo, que a gente consiga encontrar somente um encorajamento. Não. Nós passamos por isso, nós temos comunhão, nós somos encorajados na nossa individualidade, nós somos aconselhados, e o primeiro tópico de aconselhamento acontece através da pregação. É o primeiro veículo e maior veículo de aconselhamento bíblico é a pregação. Mas nós nos reunimos para ouvir o pastor e mestre, que através da explicação e aplicação das Escrituras Sagradas, né, eles vão nos equipar. Então, eles vão equipar o povo de Deus para o serviço, para o trabalho de ministério. E como isso é importante entendermos. Esse aspecto corporativo que envolve a edificação que vem da pregação. Nós pregamos para equipar os santos para uma obra de serviço cristão que leva à construção do próprio corpo de Cristo. Então, nós expomos o evangelho bíblico para que o povo de Cristo seja equipado e, consequentemente, o próprio corpo de Cristo seja construído à imagem de Cristo. Olha que lindo é tudo isso. Então, o Jay Adams vai trabalhar com a questão, com a terminologia chamada pregação edificacional. Né? Então, a pregação ela passa pelos aspectos individuais, mas no culto público ela ultrapassa os aspectos individuais e ela trabalha o aspecto corporativo. Né? Nosso batismo não foi confessado diante de nós mesmos somente, foi confessado diante do povo de Deus. Nós confessamos a nossa regeneração publicamente, um sinal de entrada visível no corpo de Cristo visível. Então a nossa edificação não pode ser somente individualista, a nossa edificação tem que ser corporativa. Isso, como é fácil fugir desse propósito da pregação, conforme diz aqui Efésios, e tratado aqui na tese desse livro do professor Jay Adams. Bom, basicamente é o centro, é o temático dessa obra. Eu creio que quando isso é trabalhado nesse contexto pós-moderno, né, de tantos ismos, num contexto onde a fé é mercantilizada, trabalhada do ponto de vista pragmático, ou seja, você vem para a igreja para você ser capacitado a viver alguma coisa individualmente.
entender o propósito da pregação no mundo pós-moderno faz muito sentido. Faz muito sentido, porque embora as pessoas estejam em comunidade, elas vão buscar um individualismo comunitário. Como assim? Elas estarão em comunidade simplesmente para fugir da solidão. E elas vão buscar um ambiente comunitário para se sentirem melhor, como se fosse uma questão de terapia. Só que o propósito da pregação torce essa orelhinha que pensa dessa forma e ensina que não é por aí. Eu sou um indivíduo que estou no corpo de Cristo, faço parte do corpo de Cristo, vivo como corpo de Cristo com a minha família, sou o corpo de Cristo com a minha família, estou no corpo de Cristo com a minha família. E eu sou edificado e eu, como pregador, edifico as pessoas com o evangelho bíblico para que essas pessoas glorifiquem a Deus na sua coletividade como corpo de Cristo reunido. Nós não vamos viver na Nova Jerusalém individualmente. Nós estaremos juntos glorificando o Senhor por toda a eternidade. Por qual motivo a pregação deveria ter um foco somente nas minhas demandas individuais? Então, na pós-modernidade, tome cuidado, porque esse senso comunitário que existe na pós-modernidade ele é falso. É como se fosse um falso cognato, né, nas línguas estrangeiras, né? Espanhol, inglês e qualquer outra língua tem falsos cognatos. É um falso cognato. Eu não estou participando de um culto público simplesmente para que alguma capacidade individual minha seja ativada. Culto público não é uma sala de networking. Culto público é um local de pessoas regeneradas individualmente, mas que vivem para glorificar a Deus através de Cristo coletivamente. Então a pregação não poderia fugir desse propósito. Tá bom? Excelente livro, hein? Eu já falei de outro livro aqui do Jay Adams, né, sobre os ouvintes, né? A Consumer's Guide to Preaching, né? Muito bom também, tá aí no canal. Bom, gente, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações. Se puder deixar um like no vídeo aí. E divulgue esse vídeo para os seus colegas, para os seus amigos, e vai ser uma bênção, com certeza. Tá bom? Acesse academiadoexpositor.com.br, nossa plataforma de treinamento de pregadores. Um abraço do pastor Michel Augusto. Tchau, tchau.